Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa aula de história e hoje eu vou falar sobre o primeiro reinado. Depois da independência do Brasil, Dom Pedro I foi nomeado imperador do Brasil e o seu primeiro governo foi chamado de primeiro reinado, tá bom? Foi um governo muito conturbado. Por quê? O imperador tinha muitos desentendimentos com os políticos brasileiros, principalmente com a Constituição que foi elaborada por esses políticos, tá bom? Dom Pedro não aceitou a Constituição, dissolveu essa Constituição e impôs uma nova que dava plenos poderes para ele, tá bom? E essas atitudes começaram a desagradar parte da população brasileira, que já não estava muito contente, e aí ocorreu o quê? Uma crise econômica, porque as importações diminuíram. Então, como Dom Pedro estava pressionado, ele resolveu renunciar ao trono em favor do seu filho. Só que seu filho tinha apenas 5 anos de idade, não podia governar o Brasil. Nessa época, houve a Confederação do Equador, que foi um movimento que começou lá no Nordeste brasileiro, que tinha a finalidade de criar uma república naquela região. Então, eles queriam separar a república. Então, os líderes chegaram a tomar poder da província de Pernambuco, de Ceará, do Rio Grande do Norte e de Paraíba. Mas, depois de muita disputa, o governo reprimiu o movimento, prendeu e condenou às mortes os participantes desse movimento. Nesse período, estava em vigência o período regencial. O que seria o período regencial? Até que Dom Pedro de Alcântara, que era o Dom Pedro II, completasse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Esse período durou de 1831 a 1840. Mas foi marcado por muitas revoltas, porque o povo estava insatisfeito. A primeira dessas revoltas foi a cabanagem, que se iniciou em 1835 e teve uma grande participação da população, tá bom? Porque eles estavam insatisfeitos com as desigualdades sociais, sofriam muito com a fome e com a miséria. Os cabanos, como ficaram conhecidos, chegaram a assumir o governo, mas foram derrotadas pelas tropas imperiais em 1840. Então, durou aí essa revolta 5 anos, ok? Dentre essas revoltas, também existiu a revolta da Revolução Farroupilha, que aconteceu no mesmo período, só que durou mais tempo, tá bom? Foi de 1835 a 1845. Essa revolta se deu no sul do Brasil, onde acontecia as criações de gado, tá? Por quê? Porque eles estavam cobrando muitos impostos sobre a carne, tá bom? Eles também queriam ter a maior participação nas decisões do governo. Depois de muitas lutas, disputas, Farroupilhas e o governo foi encerrado. Essas disputas entre eles, aí foi encerrada. Com um acordo feito entre as partes, esse acordo incluía anistia aos revoltosos e a inclusão dos oficiais farroupilhas no exército brasileiro. Então, além deles terminarem a guerra, os farroupilhas ainda foram incluídos no exército brasileiro, tá bom? Em 1840, um fato pôs o fim no período regencial, que foi chamado golpe da maioridade, planejado pelos políticos, tá bom? Então, o herdeiro, ele só podia assumir o trono com 18 anos, mas isso antecipou a maioridade dele e ele assumiu o trono com 14 anos, tá? Ele tornou-se imperador do Brasil com o título de Dom Pedro II, dando início ao período que ficou conhecido como Segundo Reinado. Depois dessa explicação, vocês vão fazer a página 342 de atividades, ok? Beijos e até a próxima aula.